Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula do componente de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós verificarmos qual será a nossa aula de hoje. Vamos lá? Muito bem, é a nossa aula 28, aula de revisão e avaliação. E aí, vamos iniciar essa revisão? Vem comigo! Muito bem, a nossa primeira aula da unidade 4, nós falamos a respeito da luta, das lutas. E para iniciar esse momento de revisão, eu trouxe para vocês 3 definições do que significa a palavra luta. Vamos lá revisar? Então observem, luta, do latim lucta, significa combate de 2 atletas corpo a corpo e sem armas. Segunda, a ação de combater com armas ou sem elas. Terceiro, combate com ou sem armas entre pessoas ou grupos, Caracteriza aí, então, uma disputa. Então, nós temos aí 3 definições do que significa, na verdade, a palavra luta. Então, é o combate entre 2 pessoas ou um grupo de pessoas com o uso de armas ou não. E aí eu gostaria de relembrar com vocês como surgiram as lutas. Vocês lembram? Vamos lá. Então, olha só, as lutas, elas começaram a existir por conta da necessidade que o homem tinha de sobreviver, de defender ali o espaço onde morava, de correr atrás aí dos seus alimentos. A gente sabe que lá no tempo dos homens primitivos, eles lutavam aí com as feras, para defender o seu espaço, a sua família, para conseguir os seus alimentos. Então, a luta, nós já conseguimos ver aí nesses primeiros momentos, Com o passar da história, a luta ela foi ganhando outros significados, Ela passou a ser vista como uma forma de defesa e ataque pessoal. Também foi inserida ali nas tradições culturais, religiosas e filosóficas. Foi usada e é usada até hoje como um treinamento militar. E hoje, tem um significado um pouco diferente, quer dizer, um novo significado, que somado a esses demais, tem a luta aí presente em várias esferas, em vários locais, que é através do exercício físico. Então, a gente tem a luta também como uma atividade física que tem grandes benefícios, Não somente benefícios físicos, mas benefícios relacionados ao nosso aprendizado e desenvolvimento corporal. Vamos ver então aí o que a gente pode aprender e desenvolver com as lutas? Primeiro, nós vamos aprender aí histórias e tradições. Quando a gente se dedica a conhecer uma luta, como no caso judô, taekwondo, jiu-jitsu, capoeira, dentre outras, a gente vai pegar ali da base, que é a história. Então a gente vai aprender muito sobre essa questão do porquê surgiu, como surgiu, quando surgiu, certo? Nós vamos aprender e desenvolver valores éticos e morais, bem como desenvolver as nossas habilidades motoras. A luta também vai exercitar e estimular o nosso raciocínio. Não é só chegar lá e empregar vários movimentos, vários golpes e ações. Você tem que pensar em cada movimento, Você vai aprender a articular estratégias, além de trabalhar e desenvolver o movimento corporal. A gente sabe que a luta é um dos eixos aí que nós trabalhamos dentro da educação física, que traz muitos benefícios, como vocês viram aí, através desse aprendizado que a gente tem com a luta. E falando em luta, eu apresentei uma luta bem interessante para vocês, que é pouquíssimo conhecida, mas que agora vocês já sabem, e tem propriedade para falar a respeito do Kendo. Observem ali e observem aqui. Nós temos 2 Kendokas. E aí, olhando essa imagem, já deu para relembrar alguns pontos relacionados a essa luta?
Se não, vem comigo, vamos relembrar. Então, primeiramente, a gente começa, né, relembrando que o Kendo é uma arte marcial japonesa que significa caminho da espada e que ela descende diretamente do Kenjutsu, né, que é um estilo de luta onde se treina aí a arte samurai da espada. O Kendo, ele visa trabalhar o caráter do indivíduo através da prática com a espada. Logo, a gente pode dizer que o Kendo significa disciplinar o caráter humano através da aplicação dos princípios da espada, conhecida como katana. Uma outra informação que eu trouxe para vocês é que o atleta, ou seja, a pessoa que pratica o Kendo, ela pode ser chamada de Kenshi ou Kendoka. E assim como as demais artes marciais, o Kendo também possui a sua própria filosofia. E vocês lembram em que ela se baseia? Vamos relembrar. Então, olha só, ela baseia-se na busca constante do aperfeiçoamento pessoal no sentido da honra, disciplina e respeito ao próximo. A perfeição atinge-se pela unidade de seus dois elementos intrínsecos, que seria a segurança técnica e o entendimento espiritual, certo? Vamos relembrar um pouquinho da história do Kendo. Então, a gente já sabe, né, que a história do Kendo ela está ligada à técnica realizada com a espada japonesa chamada katana, né, que foi criada provavelmente no norte do Japão lá no século IX. O Kendo, tal como praticado hoje, foi criado a partir do século XX, com base em alguns estilos do Kenjutsu. O conceito do Kendo foi estabelecido em 1975, né, pela Federação Japonesa de Kendo. E assim como todos os outros esportes, danças e lutas, o Kendo também chegou no Brasil. E ele chegou aqui através dos primeiros imigrantes japoneses, lá em 1908, tá? E há registro de que em 1934 já havia campeonatos por aqui. Para esse momento da revisão, além de um pouquinho da história, eu trouxe outros elementos importantes que caracterizam o Kendo, que no caso são as vestimentas. Vamos relembrar? Então, o nosso Kendoka, o nosso Kenshi, ele tem uma roupa apropriada para o treino, né, para o combate. Então, vamos relembrar. Primeiro, né, que essa vestimenta é chamada de Kendogi, que também pode ser chamada de Keikogi, que significa vestimenta para treino. E aí nós temos alguns elementos, começando pelo Tenugi, que é o pano que a gente envolve aqui a cabeça para absorver o suor e para colocar o capacete de forma mais confortável. Vocês vão já saber um pouquinho mais sobre esse capacete. Nós temos a camisa, que é o Kendogi. Nós temos o Hakama, que é uma saia calça longa que se estende até abaixo do tornozelo do praticante. E ela tem esse formato que é justamente para que na hora dos movimentos, né, o nosso oponente seja pego de surpresa, né, que ele não veja os movimentos das nossas pernas, tá? Além dessa vestimenta, vocês estão vendo que por cima dessa vestimenta a gente tem outros elementos, que é justamente os equipamentos utilizados no Kendo. Vamos ver cada um deles? Então, observem aí. Primeiro, nós temos aqui o men, que é o capacete, né, que é feito de alumínio e tecido, que é justamente para proteger a nossa cabeça ali durante os golpes efetuados nessa região. Nós temos o do, né, que faz parte ali para proteger o nosso abdômen, certo? Nós temos os kotês ou kotê, que são luvas que vão fazer a proteção do nosso antebraço. Nós temos o tare, né, que é um equipamento que vai proteger aqui a região do quadril. E nós temos um outro equipamento que é super importante para a prática do Kendo, que é a nossa Shinai, tá certo? Então aqui nós temos a nossa armadura de proteção, o nosso Bogu ou Bogo, tá? Nós temos o Men, o Do, Kote, Tare e a nossa Shinai. E falando na Shinai, vocês lembram como ela é
é feita? Vamos relembrar juntos? Então, observem aí. Olha só, a Shinai, ela é uma arma que é feita especificamente, né, para a luta do Kendo. Vocês vão ver que ela é composta por 4 varetas e tem aí as suas amarrações, né, que é feito com couro, tá? Justamente para fixar bem uma vareta na outra, certo? E é uma arma feita específica para a prática do Kendo. Vamos prosseguir? Muito bem. No Kendo, existem alguns golpes que são considerados perfeitos. Vamos relembrar quais são. Nós temos aí o Kote, que ele é feito no antebraço, o Men, que é na cabeça, o Do, que é no abdômen, Chisuke, no pescoço. Lembrando que toda vez que o Kendoka ou Kenshi for efetuar esse golpe, ele deve anunciar com o Kiai. O que seria o Kiai, hein? O Kiai é um grito que demonstre o espírito e a vontade do Kenshi. Então, toda vez que ele efetua um golpe, que são esses que eu apresentei para vocês, o Kote, o Men, o Do, o Chisuke, ele libera, ele emite um grito, né? Que é o Kiai, certo? E aí eu quero mostrar para vocês cada um desses golpes, né? Então, visualizem aqui. Então, o primeiro golpe que eu venho mostrar para vocês, que a gente vai revisar juntos, é o Men, que é o golpe na cabeça, tá? Por isso, a questão do capacete ser feito de alumínio, essa parte da frente, que é justamente para absorver o golpe, certo? Então, mais uma vez, nós temos o golpe na cabeça que se chama Men. E quando esse Kendoka ou esse Kenshi, ele efetua esse golpe, lembrem-se, eles liberam aí o Kiai, que é um grito, né? Justamente mostrando aí toda a energia na hora do movimento. O próximo que nós vamos ver, que é um outro golpe perfeito, é o Chisuke, que é a estocada na garganta. Mas lembre-se que em cada um desses pontos onde são feitos esses golpes tem proteção, tá bom? Prosseguindo, nós temos, vamos ver, o nosso Kote, que é o golpe efetuado no antebraço. E é muito rápido, né, ali no momento que está tendo o combate. Outro golpe que nós temos é o Do, que é o golpe no abdômen. Por isso que tem aqui a proteção também chamada de Do, certo? Então, esses são os golpes perfeitos dentro do Kendo. São aqueles golpes que são válidos, né, para gerar pontos aí para o Kendoka ou para o Kenshi, certo? Muito bem, então isso foi o que nós vimos ali na nossa primeira aula da 4ª unidade e vamos prosseguir, né, com a revisão de mais um conteúdo que nós vimos, que foi a respeito das práticas corporais de aventura na natureza, certo? E agora eu já peço que vocês observem aqui o ambiente onde eu estou, observem aqui, vocês lembram qual é essa prática de aventura corporal? A gente já sabe que é feito no meio aquático, que tem a presença da prancha, que tem o remo. E aí, vocês lembram? Se não lembram, não se preocupem, porque nós iremos lembrar. Mas antes disso, vamos revisar aí o conceito do que seriam essas práticas corporais de aventura. Observem. São aqueles praticados em ambientes naturais e com toda a influência da natureza e suas variáveis, como temperatura, vento e chuva. Aí, como exemplo, nós temos o arborismo, escalada, slackline, stand-up paddle, surf, parapente, dentre outros. E nesse momento, nós vamos revisar cada uma dessas práticas corporais de aventura na natureza, no meio aquático. E quando a gente está falando do meio aquático, a gente está falando sobre o quê? Sobre rio, mar, corredeira, certo? Então, vamos relembrar cada um deles? Então, já venho trazendo aqui para vocês o primeiro, que é a canoagem. A gente sabe, né, que a canoagem ela é tanto uma atividade de lazer, quanto uma atividade esportiva, certo?
Então, existem diversas modalidades, né, de canoagem, podendo ser praticadas em corredeiras, em rios e até mesmo no mar, tá? Dependendo do local onde é praticado, tenho certeza que ela gera muita adrenalina. E para sua prática são precisos o quê? Equipamentos específicos, como vocês estão vendo. Nós temos aí a canoa, nós temos os remos, capacete, colete, entre outros que são importantes para essa prática, certo? Outra prática que eu apresentei para vocês foi a nossa boia cross. E essa aí, ela é um pouco, ela é novinha, né? Ela não é tão antiga, então é novidade, tanto é que tem poucos espaços onde são praticados a questão do boia cross. Essa atividade, ela consiste em quê? Em descer corredeiras, em cima de uma boia específica, que possui ali as suas alças de segurança e que o praticante também precisa utilizar equipamentos de segurança, como o capacete e o colete salva-vidas, tá? É uma atividade bem interessante. Prosseguindo, outro que eu apresentei para vocês foi o flybird. Esse é super interessante, né, porque ele utiliza a água, né, para impulsionar o indivíduo que está ali no equipamento, né, para que ele sobrevoe, para que ele voe ali sobre as águas, né, aconteça o voo. Lembrando que para praticar isso aqui, você precisa primeiramente passar por um profissional especializado, para que ele te indique ali e te fale como é que você deve proceder quando estiver em cima do equipamento, certo? Então, é uma prática corporal nova também, ela surgiu ali em 2012, faz pouquinho tempo, né? Mas é bem interessante. Outra prática que eu apresentei para vocês foi o kitesurf, esse super interessante. Nós temos aí a presença da prancha, nós temos uma corda, né, que vai ligar ali a uma espécie de pipa gigante. Então, nós temos o kitesurf. Lembrando que para esta prática a gente precisa da ação do vento, que é justamente para levar, para impulsionar esta pipa grande de um lado para o outro, certo? Lembrando que precisa também do quê? Equipamentos de segurança, colete e tudo mais. Prosseguindo, nós temos o mergulho. Mergulho também super interessante, é uma prática que pode ser feita de duas formas. De uma forma mais superficial, onde você vai utilizar somente a máscara e o snorkel, ou de uma forma mais profunda, onde você vai precisar de equipamentos mais específicos, como um cilindro, pé de pato e a roupa, como vocês estão vendo aqui. Certo? Prosseguindo, eu mostrei para vocês também, apresentei o rafting. O rafting, já observem que ele é diferenciado. Todos que eu apresentei para vocês até agora, né, são feitos de forma individual. Esse aqui, ele é feito como coletivamente. Então, a gente tem aí mais ou menos de 8 a 10 pessoas dentro de um bote inflável. Cada um deles tem um remo, capacete e um colete salva-vidas, que é super importante. Essa atividade consiste em descer corredeiras, né, no meio de pedras, né? Então é bem bacana. Lembrando que para isso aqui dar certo, a galera aqui, ó, a equipe tem que trabalhar juntos, certinho? Prosseguindo, outro que eu apresentei para vocês que eu já tive a oportunidade de experimentar é o stand-up paddle, mais conhecido como SUP, super interessante. A gente já visualiza aqui pela imagem uma prancha, né, que parece de surf, mais um remo, né, também é feito de forma individual, cada um no seu quadrado, cada um na sua prancha. Aí vocês lembram da historinha que eu contei? Que essa modalidade, ela surgiu a partir da necessidade, né, que os surfistas tinham de se movimentar. Quando não tinha uma onda que eles pudessem surfar, eles pegavam ali a prancha, pegavam o remo e começavam a remar, a se locomover aí na água, né? Bem interessante. E é uma atividade super prazerosa, viu? Prosseguindo, outro que eu apresentei para vocês foi o surf. O surf é uma prática corporal de aventura também, tanto de lazer quanto esportiva, certo? Sendo que o maior desafio que ela propõe ali para o seu praticante é o quê?
ficar em pé sobre a prancha o maior tempo possível e fazer aí as manobras radicais, como o turbo, 360, dentre outras. Também é uma prática corporal de aventura bem interessante, mas que você precisa passar por um preparo antes, né? Saber nadar é um deles, tá? Então você precisa saber como se equilibrar em cima da prancha, bem como fazer os movimentos, tá? Prosseguindo, eu apresentei para vocês um outro bem interessante também, que é o wakeboard. Esse é bacana. Observem aí os elementos que fazem parte dessa prática. Nós temos uma prancha que é bem menor do que o stand-up paddle, né? Só que essa prancha tem algo diferenciado aí. Nós temos uma bota, né, justamente acoplada a essa prancha, que é para fixar bem o pé do nosso praticante. Além disso, nós temos ali uma corda que está ligada a um barco, certo? Então, a gente já sabe que para essa atividade a gente precisa de um barco, né, para puxar esse praticante. Dentro desse barco, nós temos duas pessoas, o que vai conduzir o barco e o que vai ficar em contato visual direto com esse praticante de wakeboard. Por quê? Porque qualquer manobra, ele pode se desequilibrar e acontecer um acidente. Então, ele tem que estar ali de olho na pessoa que está praticando. Lembrando que para praticar, observem aí os equipamentos. Capacete, colete salva-vidas, uma roupa especial. Para quem faz como competição esportiva, é necessário tudo isso. Agora, quem faz para lazer, também é necessário, né? A gente pode tirar aí a questão da roupa, mas é importante se atentar a essa questão da segurança, tá bom? Prosseguindo, eu tenho o windsurf, muito interessante também. Temos aí mais uma vez a presença de uma prancha, mas ligada a ela nós temos uma vela. E para esse tipo de prática a gente também precisa da ação do vento, porque é ele que empurra e traz de volta essa vela, e é aí que esse praticante vai ganhar velocidade para desbravar, né, o mar, o rio, onde ele esteja praticando. E, mais uma vez, precisa dos equipamentos necessários, certo? Então, esses foram as práticas corporais de aventura no meio aquático que eu apresentei para vocês. Lembrem-se que para praticar qualquer um deles é necessário equipamentos específicos, e o que vocês viram que repetem em todos é a questão do colete salva-vidas, certo? E para vocês relembrarem e visualizarem melhor como se pratica cada um deles, observem o vídeo a seguir. Muito bem, viu como é interessante? Tem atividade para todos os gostos. Tem aquela mais tranquila, o stand-up paddle, e tem aquela aí que, com certeza, causa aí grande adrenalina, né? Traz aí grandes emoções para quem pratica. Basta você escolher a sua. E para finalizar esse momento, eu quero lembrar com vocês um Você Sabia. Observem aí. A atividade física na água ajuda a manter o coração, o principal órgão do corpo humano, em pleno e perfeito funcionamento. Enfermidades respiratórias como asma e bronquite e doenças psicossomáticas como ansiedade, estresse e até mesmo a depressão podem ser atenuadas e até solucionadas por meio do contato com a água. Então, como vocês podem ver, além do benefício de você estar em contato com a natureza o tempo todo, as práticas corporais de aventura no meio aquático também
trazem esse benefício de você estar em contato com a água, e isso é muito interessante, né? Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessas práticas corporais de aventura na natureza, e a gente se encontra numa próxima oportunidade.